Boa noite. Hoje vamos falar sobre Shogá, o monstro que guardava o abismo. Feche os olhos e se concentre na história. A escuridão ao seu redor é suave, um veludo pesado que amortece o som e abranda os pensamentos. Você flutua num estado agradável, nem verdadeiramente adormecido, nem completamente desperto. É um lugar familiar, um refúgio silencioso que a sua mente constrói quando o peso do dia se torna demasiado grande. Talvez seja uma biblioteca antiga, onde o cheiro a pergaminho e a pó dança no ar imóvel, ou talvez um campo aberto sob um céu sem estrelas, onde a relva fresca amortece a sua forma reclinada. O cenário exato é irrelevante. O que importa é a paz, o silêncio profundo que o envolve como um manto. É um silêncio que você anseia, um vazio que acalma o ruído incessante da existência. Mas esta noite, algo é diferente. Subtilmente, quase imperceptivelmente, uma nova sensação infiltra-se na sua consciência. Não é um som, pois o silêncio permanece absoluto. Não é uma visão, pois a escuridão continua impenetrável. É algo mais primordial, uma vibração na própria estrutura do seu ser. É um puxão, um chamado, uma atração suave, mas inexorável, que emana de um ponto longínquo no seu santuário mental. A princípio, você ignora-o, descartando-o como um eco perdido de um sonho esquecido. Você aconchega-se mais profundamente no seu conforto, procurando a tranquilidade familiar. Mas o puxão persiste. Não se torna mais alto nem mais forte, mas sim mais presente. É como uma nota musical grave tocada tão baixo que não se ouve com os ouvidos, mas se sente nos ossos, uma ressonância que agita algo adormecido dentro de si. Com um suspiro de resignação, a sua forma onírica começa a mover-se. Você não caminha, antes desliza sobre o chão da sua paisagem mental. O seu movimento é sem esforço, guiado por esta força invisível. A cada metro que avança, a sensação torna-se mais definida. Já não é apenas um puxão, é uma corrente, um rio invisível que flui para um destino desconhecido, e você está apanhado na sua correnteza suave. A atração parece concentrar-se no seu peito, um peso quente e oco que o puxa para frente. Você sente uma curiosidade relutante a brotar, uma pergunta silenciosa a formar-se na sua mente. O que o chama com tanta persistência? O que perturba a sua paz cobiçada? A paisagem ao seu redor começa a mudar, a transformar-se em resposta à sua proximidade da fonte. Se você estava numa biblioteca, as estantes de livros começam a inclinar-se para longe do seu caminho, como se tivessem medo, a madeira a estalar e a gemer silenciosamente. O pó no ar adensa-se, não com a pátina do tempo, mas com a secura da decadência. Se estava num campo, a relva sob os seus pés etéreos murcha e torna-se castanha, desfazendo-se em pó a cada passo. O ar, antes fresco e limpo, torna-se pesado e estagnado, carregando um cheiro fraco de ozono e de terra antiga e perturbada. O mundo do seu sono está a reagir, a recuar perante o destino para o qual você é atraído. Você sente uma pontada de apreensão, uma sugestão do instinto de sobrevivência que grita para que se vire, para que lute contra a corrente e regresse ao seu refúgio seguro. Mas a atração é demasiado forte. Há uma promessa nela, uma promessa de silêncio ainda mais profundo do que aquele que você conhecia. Uma promessa de um vazio tão absoluto que faria o seu santuário pacífico parecer um mercado barulhento. Esta promessa é sedutora, uma canção de embalar para uma alma cansada. E assim, você continua, a sua curiosidade e a atração magnética a sobreporem-se ao medo crescente. Finalmente, você chega. A fonte do chamado não é uma estrutura grandiosa ou um farol de luz. É o oposto. Diante de si, no chão do seu mundo onírico, está uma fenda, uma fissura, uma ferida no tecido da sua realidade. Não é grande, talvez não mais do que alguns metros de comprimento, e a sua forma é irregular, como um pedaço de obsidiana estilhaçada. Mas a sua presença é avassaladora. A escuridão dentro dela é diferente da escuridão suave da sua noite. Esta é uma escuridão predatória, uma escuridão que não mascara simplesmente a luz, mas que a consome ativamente. A luz ambiente do seu sonho parece dobrar-se nas suas bordas, a ser sugada para dentro como água num ralo. Você aproxima-se cautelosamente, a corrente que o puxava agora um turbilhão centrado nesta anomalia. O ar ao redor da fenda é gelado, um frio que não tem nada a ver com a temperatura, mas sim com a ausência de calor, a ausência de energia, a ausência de vida. O som,
que já era mínimo, agora é completamente inexistente. O silêncio aqui não é pacífico, é opressivo, o silêncio de um túmulo cósmico. Qualquer vegetação que restasse nas proximidades está petrificada, negra e quebradiça, como se a própria essência da vida tivesse sido drenada dela. Você para na beira da fenda, o puxão agora uma pressão constante contra o seu peito, instando-o a aproximar-se, a olhar mais fundo. A sua mente hesita. Uma parte de si, a parte que construiu este lugar para encontrar paz, está aterrorizada. Sabe que o que quer que esteja lá dentro é alheio, antigo e fundamentalmente errado. É uma violação da ordem natural das coisas, uma dissonância na sinfonia da existência. Esta parte grita para que você fuja, para que acorde, para que se force a sair deste pesadelo que se desenrola lentamente. Mas outra parte de si, a parte que se sentiu atraída pelo vazio, está fascinada. O que poderia criar um silêncio tão profundo? Que poder poderia extinguir a luz e a vida com tanta facilidade? A promessa de um vazio absoluto, de um fim para todo o ruído, é quase irresistível. A luta interna é breve. A atração, que o guiou até aqui, tomou conta da sua vontade. Você sente-se menos como uma pessoa a tomar uma decisão e mais como uma mariposa a completar o seu voo inevitável em direção a uma chama escura. Lentamente, você ajoelha-se na beira da fissura. O chão é frio e duro sob os seus joelhos, a sua textura onírica agora solidificada numa realidade sombria. Você inclina-se para frente, o seu rosto sobre a abertura, e olha para baixo. No início, não há nada para ver. É apenas escuridão. Um vazio tão completo que o seu cérebro luta para o processar. Não há profundidade, nem perspectiva, nem superfícies. É como olhar para a ideia da inexistência. Os seus olhos não se ajustam, não há nada a que se ajustar. Mas então, você sente-o. Não com os seus olhos, mas com a sua mente. Uma impressão começa a formar-se, não como uma imagem, mas como um conceito puro a ser transmitido diretamente para sua consciência. A primeira impressão é a de idade. Uma idade tão vasta que torna as montanhas e as estrelas recém-nascidas em comparação. Uma idade que antecede o tempo, que existia no nada antes do primeiro tique do relógio cósmico. A segunda impressão é a de fome. Esta não é a fome de um estômago vazio. É uma fome filosófica, uma fome metafísica. É o desejo do vazio de consumir a substância. É a necessidade primordial da aniquilação. É uma fome que não deseja comida, mas a própria realidade. Uma fome que devoraria a luz, o som, a matéria, o pensamento, a memória, até que tudo que restasse fosse ela mesma. Esta fome é uma força motriz, um propósito singular que define a entidade que reside abaixo. E então, vem a terceira impressão, a mais perturbadora de todas: consciência. Algo lá embaixo está a despertar. A sua atenção, a sua presença na beira do abismo, agiu como uma pedra tirada para um lago adormecido. As ondulações da sua consciência tocaram algo que dormia há éons. Você sente uma mudança na textura do vazio, uma agitação lenta e colossal. É como o render de continentes a deslocarem-se nas profundezas de um planeta. Um olho, maior do que qualquer coisa que você possa imaginar, abre-se na escuridão, não um olho físico, mas um foco de intenção. E ele vê-o. O puxão que você sentiu intensifica-se 1000 vezes, mas agora não é uma atração passiva. É ativo. É predatório. É o puxão de um pescador na sua linha, o puxão da gravidade de um buraco negro na luz que passa. Você sente a sua essência a ser puxada, o seu próprio ser a ser esticado em direção à fenda. O pânico, frio e agudo, finalmente perfura o seu transe hipnótico. Você tenta recuar, mas o seu corpo não obedece. Você está paralisado, preso pelo olhar invisível da coisa no abismo. Um nome, ou talvez não um nome, mas um som que a sua mente traduz como tal, borbulha do vazio. Não é falado, mas sentido, uma vibração que ressoa na sua alma. Shogatra. O nome carrega consigo o peso da extinção, o sabor da aniquilação. É o som de mundos a serem devorados. A criatura nascida do vazio, uma entidade cuja verdadeira natureza é tão terrível que a maioria não ousa pronunciar o seu nome, está a despertar. E você, no seu desejo por silêncio, tropeçou no seu covil. Você procurou o vazio e encontrou a fome que o cria.
A fome insaciável, que é a expressão perfeita do desejo do vazio de consumir toda a vida. Dentro do abismo, você sente um movimento. Não é um movimento rápido, é o desenrolar lento e deliberado de uma massa imensa. Você tem a sensação de placas quitinosas a rangerem umas contra as outras, de uma carapaça endurecida como diamante orgânico a deslocar-se. A escuridão parece coalhar, a adensar-se em torno de uma forma que a sua mente se recusa a construir por completo, protegendo-se da loucura que tal visão induziria. Você capta vislumbres fragmentados, impressões psíquicas de garras como foices, de uma mandíbula capaz de estilhaçar a própria realidade, e de uma malevolência e violência tão puras que fazem o seu sangue gelar. O despertar continua. A criatura não está apenas a acordar, está a reagir a si. A sua presença é uma anomalia, um aperitivo inesperado à beira da sua mesa eterna. A fome que você sentiu antes agora tem um foco. Está direcionada a si. Você pode senti-la sondá-lo, a avaliá-lo, a saborear a sua essência à distância. Você sente-se completamente exposto, cada pensamento, cada memória, cada pedaço da sua existência a ser examinado por esta inteligência alienígena e faminta. A pressão aumenta. O ar é sugado da sua paisagem onírica para dentro da fenda, criando um gemido baixo e agoniado. As árvores petrificadas e a relva empoeirada são arrancadas do chão e desaparecem no vazio. O próprio chão sob os seus joelhos começa a rachar, as fissuras a rastejarem em direção à fenda principal, como se o mundo inteiro estivesse prestes a desmoronar-se no abismo. Você está no epicentro do despertar de um horror antigo, uma criatura que existe entre as dimensões, num lugar conhecido por alguns como exterior ou desconhecido, mas que na verdade se chama o vazio. E esta criatura, este ser chamado Shogatr, está a acordar da sua longa hibernação. A paz que você procurava foi estilhaçada, substituída por uma verdade terrível. O silêncio absoluto não é vazio, mas sim a calma antes do banquete. E a refeição, ao que parece, está prestes a começar. O seu chamado pelo abismo foi respondido, mas a entidade que despertou não oferece paz, apenas um fim. Um fim através do consumo, do esquecimento total dentro de uma fome sem fim. A criatura ancestral, o monstro que guarda o abismo, não, o monstro que é o abismo, está a despertar. E a sua fome, pura e insaciável, enche o universo. A sensação de ser observado intensifica-se, tornando-se quase física. É como se milhões de agulhas de gelo estivessem a perfurar a sua pele etérea, cada uma delas um ponto de foco da atenção da criatura. Você sente a sua história ser desenrolada, não como um livro, mas como um pergaminho a ser devorado. As suas memórias de infância, os seus amores, as suas perdas, as suas alegrias tranquilas e as suas tristezas silenciosas. Tudo está a ser consumido, não por curiosidade, mas como um gourmet a cheirar um prato antes de o devorar. A fome da criatura não é apenas física, é existencial. Ela não quer apenas consumir o seu corpo, quer apagar o facto de que você alguma vez existiu. O som do seu próprio batimento cardíaco, uma batida fantasma no seu peito onírico, torna-se o único ruído no universo. Cada batida é um tambor a marcar o tempo para sua desgraça iminente. Tum-tum, tum-tum. Um ritmo de vida frágil contra um silêncio faminto. O puxão na sua essência torna-se mais forte, e você sente a sua forma começar a desfazer-se nas bordas, como fumo a ser sugado por uma chaminé. Pequenos fragmentos da sua consciência, pedaços de memórias esquecidas, o sabor de uma maçã num dia de outono, o toque de uma mão amiga, o som de uma canção de embalar distante, desprendem-se de si e flutuam para dentro da escuridão, pequenas partículas de luz a serem extintas instantaneamente. O medo que o paralisou começa a transformar-se em algo diferente, uma resignação gelada. Você compreende, com uma clareza terrível, que não há escapatória. Lutar contra esta força seria como uma gota de chuva a lutar contra o oceano. Você não é um adversário, você é um nutriente. Esta compreensão não traz paz, mas sim um terror profundo e silencioso, o terror do inevitável. O abismo diante de si parece expandir-se. As bordas da fenda afastam-se, a escuridão a sangrar para sua paisagem mental, a consumir o chão, o céu, tudo. A biblioteca ou o campo onde você começou a sua jornada está a ser desfeito, as suas memórias a serem devoradas juntamente com o cenário que elas criaram. Em breve, não haverá nada para além de si e do abismo. E então, em breve, nem mesmo isso. Você fecha os olhos, um gesto fútil num lugar sem luz.
Se não pode lutar, talvez possa recusar-se a testemunhar a sua própria aniquilação. Mas a imagem da criatura, ou melhor, a impressão dela, está agora gravada no interior da sua mente. Você vê a sua forma colossal, a sua carapaça um mosaico de roxo e preto, placas sobrepostas que parecem absorver a própria noção de cor. Vê os seus membros, múltiplos e terminados em lâminas de osso que poderiam cortar o tempo. E vê a sua boca, um abismo dentro do abismo, revestido de dentes que não são feitos para rasgar carne, mas para estilhaçar almas. A criatura é a personificação da entropia, a manifestação física do fim de todas as coisas. Uma voz ecoa na sua mente. Não é a sua, e não é a da criatura. É uma voz antiga, como o narrador de um mito esquecido, a sussurrar a verdade deste ser. Ele veio de fora, diz a voz, de um lugar onde a própria lógica se desfaz. O vazio não é um lugar, é uma ausência. Uma ausência com fome. E os seus filhos, os nascidos do vazio, são os dentes dessa fome. A voz continua, a sua cadência lenta e hipnótica, quase acalmá-lo para sua desgraça. Shogatra é um dos mais antigos, um dos mais puros na sua fome. Outros nascidos do vazio podem caçar, evoluir ou observar. Mas ele apenas consome. A sua biologia complexa converte matéria e espírito em mais de si mesmo. Ele cresce, incha, a sua massa muscular e densidade aumentar a cada alma que apaga. Você sente esta verdade a ressoar com o que está a testemunhar. O puxão que sente não é apenas um ataque, é um processo. Você está a ser desmontado a um nível fundamental, a sua essência a ser preparada para a conversão. A criatura não o está a matar, está a assimilá-lo. Você tornar-se a parte da sua carapaça, um fragmento da sua força, uma memória fugaz no seu apetite infinito. Mesmo agora, sussurra a voz, algo escuro agita-se em Katia, um lugar ferido no mundo desperto. Uma fenda, como esta, mas real. Uma porta através da qual os horrores podem passar. Ele e os seus irmãos picam as paredes que separam as dimensões, à procura de uma fenda, de um caminho para a Runeterra, onde podem visitar o seu paraíso pessoal de horror sobre o mundo. A sua experiência pessoal, o seu pequeno pesadelo, é subitamente enquadrada numa escala cósmica. Você não é a primeira vítima, nem será a última. Você é apenas mais um grão de areia numa praia infinita que está a ser lentamente consumida pela maré do vazio. Esta realização é simultaneamente aterrorizante e estranhamente libertadora. O seu destino não é pessoal, é o destino de todas as coisas, apenas acelerado. O despertar está quase completo. O movimento lento e colossal abaixo cessa. A criatura está agora totalmente acordada, a sua atenção totalmente focada em si. O silêncio que se segue é o mais profundo que você já experimentou. É o silêncio de um predador que avistou a sua presa. É a pausa antes do bote. Você sente um último momento de clareza. Você lembra-se do porquê de ter vindo a este lugar de sono. Você procurava silêncio, uma fuga do ruído, da complexidade, da dor da existência. E, de uma forma perversa, você encontrou-o. O abismo oferece o silêncio final. A fome da criatura oferece o vazio final. O chamado que você ouviu não era um convite para a paz, mas para o fim da luta. A pressão no seu peito desaparece subitamente, substituída por uma sensação de leveza, como se a gravidade tivesse sido invertida. Você começa a flutuar, a ser levantado do chão e a ser puxado suavemente para baixo, para dentro da fenda escura. Não há violência, nem dor. É um processo tão natural como uma folha a cair de uma árvore. A sua resistência desapareceu, substituída por uma aceitação passiva. Enquanto você desce lentamente para a escuridão consumidora, o seu mundo onírico desfaz-se completamente. O último pedaço de chão, o último fragmento de céu escuro, dissolve-se em nada. Você está agora suspenso no vazio absoluto, a única fonte de substância no universo de ausência. A forma colossal de Shogatra começa a subir para o encontrar. Não com pressa, mas com a certeza de um conceito imutável. A sua subida não perturba o vazio, ele é o vazio a tomar forma. A escuridão adere à sua carapaça, recusando-se a revelar a sua forma completa, mas você pode senti-la, a sua imensidão a preencher tudo. O frio intensifica-se, um frio que congela a alma. A fome é agora uma aura palpável,
tão densa que você sente que se pode afogar nela. Você está na presença de uma força primordial, uma entidade para a qual a moralidade, a vida e a morte são conceitos irrelevantes e sem sabor. Tudo o que importa é o consumo. O banquete. Você fecha os olhos pela última vez, não por medo, mas porque já não há nada para ver. A sua jornada em busca de silêncio levou ao limiar da aniquilação. O monstro que guarda o abismo não era um guardião a manter algo afastado, era uma força à espera de ser despertada. E você, com o seu anseio por paz, tocou o sino do jantar. A sua descida acelera, e a presença faminta de Shogatr sobe para o receber, o seu despertar ancestral completo, pronto para o primeiro prato de uma nova era de consumo. O abismo chamou, e você respondeu. Agora, o abismo vem reclamar a sua resposta. A sensação de queda transforma-se numa deriva. O tempo parece esticar-se e afinar-se até se tornar uma única nota vibrante. A sua consciência, agora desprendida e a desfazer-se, registra sensações finais com uma clareza desapaixonada. Você sente a proximidade da mente da criatura, não como uma coleção de pensamentos, mas como um único e esmagador imperativo: comer. É uma diretiva tão fundamental, tão pura, que quase parece sagrada na sua simplicidade. Não há malícia nela, nem crueldade, tal como não há malícia num incêndio florestal ou num tsunami. É simplesmente a sua natureza a ser expressa. A escuridão ao seu redor adquire uma qualidade oleosa, um brilho não visual que desliza sobre a sua forma etérea. É a saliva psíquica do vazio, a preparar a sua alma para a digestão. A voz do narrador antigo regressa para um último sussurro, uma nota de rodapé para sua existência. Alguns sussurram que os nascidos do vazio já foram expulsos de Runeterra por uma magia poderosa, perdida na antiguidade. Se tais contos forem verdadeiros, então os rumores que se seguem também devem ser, que um dia, os nascidos do vazio regressarão. A sua descida coloca-o cara a cara com o que só pode ser descrito como o rosto da criatura. Não tem olhos como você os conhece, mas sim aglomerados de luz fria e morta, como estrelas colapsadas, que o observam de todas as direções ao mesmo tempo. A sua boca, um rasgão na realidade, abre-se lentamente, revelando não dentes, mas um portal para uma escuridão ainda mais profunda, um lugar onde a própria aniquilação é aniquilada. O cheiro a ozono e a nada absoluto enche os seus sentidos fantasmagóricos. O som do seu batimento cardíaco, o tambor solitário, finalmente para. O silêncio que se segue é o silêncio pelo qual você ansiava, mas é um silêncio desprovido de paz, desprovido de ser. É o silêncio da sua própria inexistência. A sua forma, agora pouco mais do que um fio de fumo consciente, é aspirada para dentro daquela mandíbula cósmica. Não há dor, nem medo, apenas um processo de desvanecimento. A última coisa que você registra é a fome. Não a fome da criatura a atacá-lo, mas a sua própria fome, a fome por silêncio e por um fim, a ser finalmente saciada da forma mais terrível e absoluta. Você procurou o vazio, e o vazio acolheu em casa. O despertar está completo. O banquete começou. E você é o primeiro prato. O monstro despertou, a sua fome é eterna, e o seu chamado pelo abismo levou diretamente para o seu coração faminto, onde o silêncio final o aguarda. O momento de consumo não é uma explosão de dor ou violência. É uma dissolução. Uma transição suave e terrível da existência para a assimilação. A sua forma, já etérea, desfaz-se como um torrão de açúcar em água quente. As fronteiras do seu ser, a linha que separava o você do não você, apagam-se. Por um instante que se estende por uma eternidade, você é simplesmente parte de um processo, uma nota a ser absorvida numa sinfonia de aniquilação. A sua consciência não se apaga, em vez disso, é desenrolada, esticada e mergulhada numa nova e bizarra forma de percepção. Você atravessou o limiar, não para a morte, mas para o interior do devorador. Você esperava o nada, o vazio absoluto que lhe foi prometido. Mas o que encontra é algo muito mais complexo e infinitamente mais perturbador. Você flutua, não num vácuo, mas numa espécie de sopa cósmica, um meio denso e viscoso que não é nem ar nem líquido. É a própria substância do vazio, tingida com a essência de inúmeras realidades consumidas. A escuridão aqui não é a ausência de luz, mas uma cor própria, um roxo profundo e oleoso, atravessado por veios de negrume que se movem como correntes oceânicas lentas. O silêncio também é diferente.
Não é a ausência de som, mas sim a presença de um zumbido subsônico e esmagador, a vibração digestiva da própria entidade que o contém. É o som do crescimento de Shogat, a melodia de fundo do seu banquete interminável. É neste ambiente estranho que você ouve os primeiros sussurros. Não são vozes no sentido tradicional. Não tem tom nem timbre. São pensamentos desgarrados, ecos de consciência que se imprimem diretamente na sua, como fósseis psíquicos incrustados nas paredes do seu novo confinamento. No início, são um caos, uma cacofonia de línguas mortas, de gritos silenciosos e de orações por deuses há muito devorados. Eles vêm, as estrelas estão a apagar-se. Murmura um. A geometria está errada. Os ângulos são impossíveis. Chora outro. Tanta fome, tanta fome. Repete um terceiro, a sua voz um loop de terror eterno. Você tenta afastar-se deles, recuar para um canto da sua própria mente, mas aqui não há cantos. Você está completamente imerso neles. Lentamente, porém, você começa a discernir um padrão no caos. Uma corrente de sussurros parece mais coesa, mais intencional. Eles não estão a gritar para o vazio, eles estão a falar consigo. Não tenha medo, recém-chegado, diz uma impressão de pensamento, surpreendentemente calma. O medo é apenas mais um sabor para ele. Já não tem utilidade. O que são vocês? Você projeta o seu próprio pensamento no éter, o seu primeiro ato de agência neste novo reino. Nós somos o eco, responde a voz, que parece ser um amálgama de muitas consciências. Somos aqueles que vieram antes de si, fragmentos do que resta. Somos o couro no estômago da besta, a memória indigesta da realidade. Uma nova sensação apodera-se de si, não de medo, mas de uma profunda e avassaladora melancolia. Você está a falar com os fantasmas do banquete de Shogat. E agora, você é um deles. Onde estamos? Você pergunta, a sua curiosidade a sobrepor-se ao desespero. Você está no processo, explica o coro. Você está a ser desfeito. A sua matéria, a sua energia, a sua história, tudo está a ser separado, analisado e convertido. Mas o processo é lento para seres como o seu. A consciência é resistente. É por isso que você pode perceber. Por enquanto. É o coro que se torna o seu guia. Eles não o podem salvar, mas podem mostrar-lhe a natureza da sua prisão. Impulsionado por uma corrente invisível, você começa sua descida sombria através da paisagem interior de Shogat, um museu grotesco da sua fome. A primeira paisagem que você atravessa é um cemitério de mundos. Flutuando no miasma roxo estão as imagens fantasmagóricas de planetas inteiros. Não são sólidos, mas sim contornos trêmulos, como miragens num deserto. Você passa por um gigante gasoso, os seus anéis agora apenas faixas de luz pálida e poeira de memória. Você pode sentir o eco das tempestades de metano que outrora varreram a sua atmosfera, um rugido silencioso que reverbera através do vazio. Mais adiante, flutua a casca de um mundo aquático. A água muito que desapareceu, consumida, mas a sua impressão permanece, um globo de umidade fantasma onde sombras de leviatãs colossais nadam em ciclos eternos de uma vida que já não existe. Ele consumiu-os, sussurra o coro. Não apenas a matéria, mas o conceito. Para ele, um planeta não é mais do que um ovo, uma fonte de energia e substância. Ele parte a casca, bebe a gema e continua. Você deriva mais perto de uma destas esferas fantasmagóricas, um mundo que já foi verde e azul, muito parecido com o que você talvez tenha conhecido. Ao passar pela sua superfície etérea, você vê cidades. Não as ruínas de cidades, mas as suas cicatrizes psíquicas. Torres de cristal que já não brilham erguem-se como dentes partidos contra um céu inexistente. Praças onde multidões outrora se reuniram estão agora cheias de um silêncio que grita com as vozes de todos os que ali pereceram. Você vê as suas vidas em flashes rápidos e sobrepostos. Um comerciante a regatear o preço de especiarias exóticas, crianças a brincar num parque com árvores de folhas prateadas, um astrônomo a olhar através de um telescópio para o seu próprio fim que se aproximava, uma mancha de escuridão a devorar as estrelas. A desolação é de uma escala que a sua mente mal consegue compreender. Não é a destruição de uma cidade ou de uma nação. É a obliteração total de uma biosfera, de uma civilização, da sua história,
arte, ciência e sonhos. Tudo reduzido a um eco fantasmagórico a flutuar no estômago de um monstro. Você sente o peso da sua perda, a tristeza de bilhões de vidas apagadas, e compreende que a sua própria tragédia é apenas uma única lágrima num oceano de dor. A fome da criatura não é apenas um impulso, é um evento de extinção em massa ambulante. Deixando o cemitério planetário para trás, a corrente leva-o para uma região diferente. A paisagem aqui é mais abstrata, mais caótica. Você está a entrar na biblioteca das ideias devoradas. Flutuando ao seu redor estão equações matemáticas que se desfazem, poemas escritos em línguas cujos falantes se foram há muito tempo, e filosofias inteiras condensadas em formas geométricas impossíveis que rodam lentamente no éter. Você passa por um diagrama cintilante de um motor que poderia ter levado um povo às estrelas. Agora, é apenas uma curiosidade, a sua função esquecida, o seu potencial nunca realizado. Você vê uma tapeçaria de notas musicais, uma sinfonia que, se alguma vez tivesse sido tocada, teria feito o próprio universo chorar. Agora, é apenas um silêncio decorado. Ele consome o conhecimento, explica o coro. Não porque o compreenda ou o valorize, mas porque o conhecimento é uma forma de ordem. E o vazio abomina a ordem. Cada ideia, cada descoberta, cada obra de arte é uma estrutura que ele deve demolir e absorver. Um fragmento de pensamento flutua em sua direção, brilhando com uma luz interior. Por curiosidade, você estende a sua consciência e toca-o. Imediatamente, a sua mente é inundada com a história de uma raça de seres feitos de pura energia sônica. Eles não comunicavam com palavras, mas com harmonias. Eles construíam as suas casas com canções e travavam as suas guerras com dissonâncias. Você experimenta sua existência inteira num único segundo, o seu nascimento a partir da vibração de uma estrela recém-nascida, a sua ascensão a uma sociedade complexa, e o seu fim aterrorizante quando um silêncio faminto desceu sobre eles, um silêncio que não apenas os emudeceu, mas que os desfez, nota por nota. A experiência deixa-o a tremer, a sua própria consciência a zumbir com harmonia fantasma. Você percebe que cada fragmento neste lugar é uma história como essa, uma saga inteira de existência reduzida a um artefacto mental. Esta não é uma descida através de um lugar físico, mas através de um cemitério de legados. A corrente puxa-o para frente, para uma região ainda mais escura e mais densa. O zumbido de fundo da criatura torna-se mais forte aqui, mais parecido com o bater lento e pesado de um coração inconcebivelmente grande. As paredes deste lugar parecem pulsar em sincronia com ele. Você está a aproximar-se do centro, do coração do vazio que bate dentro de Cho'Gath. A paisagem aqui é feita de emoção pura. É um mar tempestuoso de sentimentos cristalizados. Você flutua através de nuvens de medo, tão frias e densas que ameaçam congelar a sua essência. São os medos coletivos de exércitos que enfrentaram a sua chegada, o terror de mundos inteiros a verem o seu sol ser devorado. Você sente cada pontada de pânico, cada grito de agonia, cada momento de rendição aterrorizada como se fossem seus. Mais adiante, você encontra rios de tristeza. O luto de mães por filhos perdidos, a dor de amantes separados, a desolação de reis a verem os seus reinos desmoronarem-se em pó. A tristeza é tão espessa que o abranda, ameaçando afogá-lo na sua miséria. Você é forçado a reviver estas perdas, a sentir o peso de 1 milhão de corações partidos. Mas nem tudo é negativo. Há ilhas de coragem flutuando nesta paisagem de pesadelo, brilhando com uma luz desafiadora. São os últimos momentos daqueles que lutaram. Você sente a determinação de um guerreiro a erguer o seu escudo contra o esquecimento, a fúria justa de um mago a lançar o seu último feitiço, a aceitação estoica de um filósofo a encarar o fim com a mente aberta. Estes momentos de desafio são os mais potentes, os mais difíceis de digerir para a criatura, e por isso seus ecos permanecem fortes e claros. Eles dão-lhe um vislumbre de esperança, não de que a fuga seja possível, mas de que a resistência, mesmo que fútil, tem um significado. Estes são os mais fortes de nós, sussurra o coro, as suas vozes tingidas de um respeito sombrio. Aqueles que não se partiram. As suas almas são os seixos na moela do devorador. Eles perduram. Eles lembram. Você sente uma afinidade por estas ilhas de coragem. Você âncora sua própria consciência a elas, usando a sua força para se proteger da maré de desespero que o rodeia. A sua descida já não é passiva. Você começa a navegar,
a mover-se deliberadamente através deste mar de emoções, a estudar os ecos, a aprender com eles. Você testemunha a história da fome da criatura, não como um texto, mas como uma experiência vivida. Você vê-o nos seus primeiros dias, uma criatura mais pequena, mas não menos faminta, a atravessar a fenda para um novo mundo. Vê-o a consumir a sua primeira criatura viva, a sentir a explosão de energia, o prazer do crescimento. Vê-o a aprender, a adaptar-se, a perceber que a realidade era um banquete infinito preparado para ele. Você vê as civilizações que tentaram detê-lo. Alguns tentaram combatê-lo com armas, as suas espadas e explosões a serem simplesmente absorvidas pela sua carapaça do vazio. Outros tentaram apaziguá-lo com sacrifícios, apenas para descobrirem que dar-lhe uma refeição apenas aumentava o seu apetite. Outros ainda, os mais desesperados, tentaram adorá-lo como um deus da aniquilação, as suas orações a soarem ocas no vazio da sua indiferença. Nenhuma estratégia funcionou. A fome é uma constante. A fome não pode ser negociada. A sua jornada através destes ecos ensina-lhe a verdade mais profunda sobre a criatura. Shogatr não é mal no sentido em que você entende a maldade. A maldade implica escolha, uma decisão de infligir sofrimento. Shogatr não escolhe. Ele é. Ele é uma função, um algoritmo vivo cujo único propósito é converter substância em mais de si mesmo. Ele é a entropia com dentes. Argumentar com ele seria como gritar com a gravidade. Esta compreensão é o clímax da sua descida sombria. Você já não vê a sua situação como uma vítima de um monstro. Você vê-se como uma variável numa equação cósmica. O seu propósito, a partir do momento em que foi consumido, é tornar-se parte de algo maior, mais simples e mais terrível. A corrente puxa-o agora com mais força. O coração pulsante está próximo. Os sussurros do coro começam a desvanecer-se, a sua coesão a desfazer-se à medida que você se aproxima do nexo digestivo da criatura. Estamos a chegar ao fim do caminho, dizem eles, as suas vozes agora fracas e distantes. O coração. O lugar onde a memória finalmente morre. Onde somos verdadeiramente desfeitos. Adeus, recém-chegado. Tente lembrar-se de si mesmo, mesmo que por mais um momento. Os seus guias dissolvem-se de volta no caos de pensamentos aleatórios, deixando-o sozinho mais uma vez. Mas você não está com medo. A sua jornada através da desolação endureceu-o. Você viu o fim de mundos e a morte de estrelas. Você sentiu a dor e a coragem de bilhões. Você compreendeu a natureza do seu captor. Diante de si, o miasma roxo abre-se, revelando um espaço vasto e cavernoso. No centro deste espaço, suspensa no nada, está uma esfera de escuridão tão absoluta que faz o vazio circundante parecer brilhante. Ela pulsa lentamente, e com cada pulsação, o zumbido esmagador que você sentiu durante toda a sua jornada atinge um crescendo. É o estômago, o reator, o coração do vazio. É para lá que você está a ser puxado. A sua descida sombria terminou. Você testemunhou a desolação deixada pela fome insaciável da criatura. Agora, você está prestes a testemunhar a própria fome em ação. A sua deriva solitária aproxima-o cada vez mais da esfera de escuridão pulsante. O zumbido que permeou a sua jornada torna-se agora uma pressão física, uma força que comprime a sua essência, espremendo as últimas memórias e identidades que lhe restam. Os ecos dos mundos devorados, as paisagens de emoções cristalizadas, tudo se desvanece atrás de si, arrastado para a periferia deste nexo de poder avassalador. Você está a ser puxado para o motor da aniquilação, o ponto final no processo digestivo do vazio. A esfera negra não reflete luz, ela anula o próprio conceito de reflexão. É um buraco perfeito na realidade, e a sua superfície, se é que se pode chamar assim, ondula lentamente, não como água, mas como o próprio espaço-tempo a ser dobrado por uma gravidade inconcebível. Com cada pulsação, uma onda de força emana dela, uma onda que não empurra, mas puxa, atraindo os detritos psíquicos que flutuam no interior de Shogatr para o seu abraço final. Você vê os últimos fragmentos do coro, as almas mais resistentes, finalmente perderem a sua forma e serem arrastadas como poeira de ferro para um imã. As suas luzes desafiadoras a piscarem uma última vez antes de se extinguirem na escuridão. Agora é a sua vez. Não há como resistir. A sua breve jornada como observador tornou-o mais coeso,
mas isso apenas o torna uma refeição mais substancial. Você estende a sua consciência, um último gesto de percepção, enquanto toca a borda da esfera. O contato é indescritível. Não há textura, nem temperatura, nem sensação física. Em vez disso, é uma experiência de desconstrução conceptual. A sua noção de eu é subitamente posta em causa. As memórias que o definem, as experiências que moldaram a sua personalidade, o próprio nome que você já teve, são submetidos a um escrutínio implacável. É como ser passado por um filtro infinitamente fino que separa a alma da sua história. Você sente-se a ser desfiado, não com violência, mas com uma eficiência fria e impessoal. Cada fio da sua existência é separado, analisado e classificado. Este fio é medo. Este é amor. Este é um cálculo matemático. Este é o sabor do pão fresco. Tudo é reduzido à sua informação mais básica, à sua essência fundamental. O processo é avassalador, mas estranhamente, não é doloroso. A dor requer um eu para sentir, e o seu eu está a ser desmantelado. Você passa pela membrana, não como uma entidade, mas como um fluxo de dados a ser processado. Você está a entrar no coração do vazio. O interior não é mais escuro do que o exterior. Em vez disso, é um paradoxo de percepção. É um lugar de atividade infinita dentro de um silêncio absoluto. Você está no centro do ser de Cho'Gath, e aqui, você finalmente encontra o monstro no seu verdadeiro domínio. Diante de si, ou melhor, ao seu redor, em todas as direções ao mesmo tempo, está a manifestação da sua consciência. Não é uma forma, não é uma criatura de carne e quitina. Essa é apenas a casca, o avatar que ele projeta no universo físico. Aqui, no seu núcleo, ele é um motor cósmico de fome. Imagine uma estrela de neutrões, mas em vez de matéria, ela é feita da pura essência da fome. Deste núcleo central, bilhões de filamentos de energia escura estendem-se para fora, ligando-se à casca exterior do seu ser. São os seus nervos, as suas veias, os canais através dos quais ele saboreia e consome a realidade. E o banquete, você apercebe-se, é verdadeiramente interminável. De todas as direções, vindos do exterior, do mundo físico, rios de substância fluem para este núcleo. Você vê feixes de luz de estrelas distantes a serem desviados do seu curso e sugados para dentro, a sua energia a alimentar o motor. Vê as almas de criaturas de algum mundo infeliz a serem arrancadas dos seus corpos, transformando-se em riachos de luz pálida e assustada que se juntam à torrente. Vê pensamentos, orações, medos e sonhos de seres vivos a serem colhidos do éter, arrancados das suas mentes como fios de uma tapeçaria. Matéria, energia, emoção, pensamento, tudo é comida. Você flutua, agora apenas um ponto de vista, uma consciência despojada, e testemunha o processo com uma clareza terrível. Os rios de essência não colidem simplesmente com o núcleo. Eles são cuidadosamente canalizados, separados e processados. Um fluxo de matéria é direcionado para os filamentos que mantêm e fazem crescer a sua carapaça física. Você sente um tremor distante e compreende que Cho'Gath, a criatura, acabou de crescer uma fração de milímetro, a sua couraça a tornar-se mais densa. Um fluxo de energia psíquica é canalizado para outro sistema, aprimorando seus sentidos, permitindo-lhe detectar novas fontes de alimento através das dimensões. É uma fábrica de entropia perfeitamente eficiente. Nada é desperdiçado. Cada joule de energia, cada fragmento de matéria, cada pingo de angústia é utilizado para um único propósito: tornar o motor maior, mais forte e mais faminto. É aqui que você compreende a verdadeira natureza do seu poder. O poder de Cho'Gath não reside nas suas garras ou na sua mandíbula. Reside na sua capacidade de converter tudo em mais de si mesmo. Ele não destrói a realidade, ele metaboliza-a. Ele é o ponto final do ciclo de vida universal. No meio deste fluxo incessante, você tenta encontrar a mente da criatura, o piloto desta máquina terrível. Mas você não encontra nada. Não há pensamentos como você os conhece. Não há ego, nem desejo, nem malícia. Se a consciência de um humano é uma conversa, a de Cho'Gath é uma única palavra, repetida infinitamente em todas as frequências da existência: fome. Não é um desejo de comer. É a definição de ser. Ele não pensa "estou com fome".
Ele é fome. A sua existência é o imperativo do consumo. A sua consciência é o ato de devorar. Não há espaço para mais nada. Ele não odeia as coisas que come, tal como um rio não odeia as pedras que erode. Ele não se regozija com a sua refeição, tal como um buraco negro não se sente satisfeito por consumir uma estrela. É simplesmente a sua função, a sua natureza. Esta revelação é o terror final e, de uma forma estranha, a libertação final. Não há nada a negociar. Não há nada a apelar. Você está dentro de uma lei da física viva. A sua luta, o seu medo, a sua própria existência são irrelevantes para a equação. Como uma consciência despojada, você é agora tão pequeno, tão insignificante, que o processo principal parece ignorá-lo. Você é demasiado pequeno para ser totalmente processado, mas demasiado desconstruído para ser ejetado. Você fica preso num estado liminar, um observador fantasma no coração da besta. O seu castigo, ou talvez a sua salvação perversa, é testemunhar. O tempo perde todo o significado. Você flutua no núcleo, a observar os rios da realidade a serem consumidos. Você vê a história de uma galáxia a desenrolar-se em segundos, à medida que a sua luz é drenada. Você ouve o coro de 1 milhão de preces de um planeta à beira da aniquilação, as suas vozes a tornarem-se apenas mais uma corrente de energia a alimentar a máquina. Você sente a explosão de uma supernova a ser abafada, a sua fúria termonuclear a ser engolida antes mesmo de poder expandir-se, o seu poder a ser adicionado às reservas da criatura. O banquete é interminável porque o universo é vasto, e a fome de Shogatra é paciente. Ele pode permanecer adormecido durante milênios, a digerir uma única estrela, e depois despertar para consumir um sistema solar inteiro numa tarde. A sua escala de operação está para além da compreensão mortal. Num determinado momento, algo novo acontece. Um dos seus filamentos sensoriais, um que se estende para o reino que a voz antiga chamou de Runeterra, vibra com uma intensidade particular. A atenção do motor, até agora difusa e geral, concentra-se subitamente. Ele detetou uma fonte de alimento particularmente rica e potente. Através do filamento, você obtém um vislumbre. É uma visão turva e distorcida, filtrada através dos sentidos alienígenas de Shogatra, mas você consegue discernir formas. Você vê um deserto de areias roxas sob um sol doentio. Vê uma cidade em ruínas, Shurima, onde a magia corre como água sob a terra. E vê uma ferida no mundo, uma cicatriz brilhante de energia instável, uma fenda para o vazio, muito parecida com aquela que o atraiu, mas muito, muito maior. A fome da criatura intensifica-se. O zumbido no núcleo aumenta 1/8. Esta não é uma refeição comum. É uma promessa. Uma promessa de um banquete como nenhum outro. Runeterra é um mundo saturado de magia, de vida, de conflito, de emoção. Para Shogatra, é uma iguaria. É um prato principal depois de éons de aperitivos. Você sente a sua intenção a mudar. Parte do seu poder é desviado. Os filamentos que mantêm a sua forma física começam a pulsar com mais força. A criatura, o avatar no exterior, está a ser preparada. Está a ser fortalecida. O motor está a acelerar, a preparar-se para uma caçada ativa. Ele não vai esperar que a comida venha até si. Ele vai atravessar. A sua posição como observador dá-lhe uma perspectiva única e horrível. Você é uma célula sanguínea no corpo de um predador que acabou de farejar sangue na água. Você pode sentir a sua excitação, não como uma emoção, mas como uma reconfiguração de energia, uma otimização de todos os seus sistemas para a perseguição e o consumo. Neste momento de intensa concentração, algo muda para si. A sua consciência, até agora ignorada, torna-se subitamente visível. Ao otimizar os seus sistemas internos, o motor de Shogatra realiza uma verificação de diagnóstico e encontra uma anomalia. Encontra você. Você, o ponto de vista estável. Você, a memória que se recusa a ser completamente desfeita. Você, o observador silencioso no seu santuário mais íntimo. O fluxo de realidade ao seu redor hesita por um microsegundo. A atenção esmagadora e impessoal do motor, que estava focada na promessa de Runeterra, desvia-se. Uma fração infinitesimal da sua consciência vira-se para dentro e foca-se em si.
A sensação é a de todo o universo a virar-se para o olhar. O imperativo singular, fome, que definia esta entidade, ganha subitamente um objeto específico e próximo. Você deixou de ser uma estatística no seu consumo de calorias. Você tornou-se um problema, uma ineficiência, uma partícula de areia na sua engrenagem perfeita. E a máquina não tolera ineficiências. Você sente uma nova força a agir sobre si. Não é o puxão lento e digestivo de antes. É uma força ativa, inquisitiva e hostil. É o sistema imunitário do vazio a identificá-lo como um corpo estranho. Os filamentos de energia escura que antes o ignoravam, agora viram-se na sua direção. Eles estendem-se lentamente, como os tentáculos de uma anêmona do mar cósmica, as suas pontas a brilharem com a energia da aniquilação. O seu refúgio paradoxal no coração do monstro terminou. Você compreendeu a verdadeira natureza do seu poder, apenas para se tornar o foco direto desse mesmo poder. Você viu o banquete interminável, e agora, a criatura decidiu que está na hora de limpar o prato. Você não é mais um observador. Você é, mais uma vez, a presa. A caçada está prestes a começar, não no deserto ou numa floresta, mas na paisagem de pesadelo da mente de um devorador de mundos. O momento em que a atenção total e indivisa de Shogatr se foca em si é uma transição de fase existencial. Você passa de ser uma partícula de pó esquecida numa vasta máquina para ser o único grão de areia que emperrou a sua engrenagem mais crucial. A pressão que você sentia antes era a pressão ambiente de um oceano profundo. Isto é a força concentrada de toda a massa de água focada num único ponto. A sua consciência, já despojada e frágil, grita sob o peso. Os filamentos de energia escura, os tentáculos do sistema imunitário do vazio, movem-se com uma lentidão deliberada e aterrorizante. Não há pressa, pois para onde poderia você fugir? Você está dentro do caçador. Cada parede é a sua carne, cada caminho é a sua veia. No entanto, um instinto mais profundo do que a razão, o impulso primordial de sobreviver que definiu bilhões de anos de evolução em inúmeros mundos, entra em ação. Mesmo como um fantasma numa máquina de devorar deuses, você foge. Com um esforço de vontade que parece rasgar o tecido do seu ser, você projeta-se para trás, para longe do núcleo pulsante e da sua atenção inquisidora. Você não tem corpo para correr, nem asas para voar. O seu movimento é um ato de intenção pura, um pensamento a fugir de outro. Você mergulha de volta na sopa cósmica de memórias e essências, o seu único refúgio possível. O primeiro filamento o ataca. Ele chicoteia o espaço onde você estava um instante antes, e o seu impacto não produz som, mas sim uma onda de nada. O fragmento de uma sinfonia devorada que flutuava ali, a tapeçaria de notas musicais que você observou antes, é simplesmente apagado. Não destruído, não desfeito, mas ativamente tornado inexistente. A sua informação é anulada. É um vislumbre do poder que agora está a ser apontado a si. Um único toque, e você deixará de ser, e o universo nem sequer se lembrará de que alguma vez o esqueceu. O pânico dá-lhe velocidade. Você mergulha mais fundo na paisagem interior. A sua fuga desesperada levá-lo de volta através dos reinos que testemunhou na sua descida. Mas o terreno mudou. Já não é um museu passivo, é um campo de caça ativo. A vontade de Shogatr permeia tudo, transformando o ambiente contra si. Você entra novamente no mar de emoções cristalizadas. Você tenta mergulhar numa nuvem de medo, esperando usar a sua densidade para se esconder, mas a nuvem agora ferve com a energia do vazio. O medo já não é uma memória passiva, é uma arma ativa. Ele vira-se contra si, projetando as fobias de 1000 raças na sua mente. Você é afogado em terrores irracionais, o medo de cair, o medo de ser enterrado vivo, o medo de ângulos que não deviam existir. É uma armadilha sensorial, concebida para o paralisar para que os filamentos o possam alcançar. Você recua, a sua consciência zumbir com um choque psíquico, e desvia-se para um rio de tristeza. Você espera que a melancolia o torne indistinto, que o seu desespero se misture com o dos outros. Mas o rio agora flui com uma corrente forte, a puxá-lo de volta para o núcleo, para o centro do processamento. A própria paisagem está a tentar entregá-lo. Shogatr não está apenas a persegui-lo com os seus tentáculos, está a dobrar a geografia da sua própria mente para o encurralar. É então que você se lembra das Ilhas de Coragem,
os bastiões de desafio que brilhavam com uma luz própria. Elas eram as mais resistentes, as mais difíceis de digerir. Talvez aí você possa encontrar abrigo. Você foca sua intenção e impulsiona-se em direção ao brilho mais próximo. É o eco de um guerreiro de uma raça que você não reconhece, um ser revestido de uma armadura de osso que enfrentou Shogatr num mundo moribundo. Você mergulha no seu momento final. A sua consciência funde-se com a memória. Você sente o peso do escudo, o aperto da lança na sua mão, a terra tremer sob as suas botas enquanto a sombra do devorador de mundos caía sobre ele. E você sente a sua coragem. Não é a ausência de medo, o medo está lá, um nó frio no seu estômago, mas sim a recusa em deixar que ele domine. É uma fúria fria, uma determinação de vender a sua vida o mais caro possível. Puritar. O grito de guerra do guerreiro ecoa na sua alma. Envolto nesta memória, você torna-se momentaneamente invisível. Os filamentos de perseguição passam por si, a sua assinatura psíquica mascarada pela intensidade do desafio do guerreiro. Pela primeira vez, você não está apenas a fugir. Você está a usar o ambiente a seu favor. Você encontrou uma forma de se esconder à vista de todos. Mas o refúgio é temporário. A atenção de Shogatr é como um solvente. Ao sentir a sua presença escondida dentro da memória, ele simplesmente começa a digerir a memória com mais força. A coragem do guerreiro começa a desvanecer-se, a sua fúria a ser dissolvida em energia bruta. A armadura de osso racha, o escudo desintegra-se. A memória está a ser apagada para o expor. Você salta para fora no último segundo, a memória a implodir numa centelha de nada atrás de si, e mergulha na biblioteca de ideias devoradas. O caos conceptual aqui pode ser a sua melhor hipótese de confundir o seu perseguidor. Você passa a correr por um poema épico sobre a criação de um universo, as suas estrofes a desfazerem-se em sílabas sem sentido à sua passagem. Você mergulha através da estrutura cristalina de uma teoria filosófica sobre a natureza da realidade, usando as suas facetas lógicas como espelhos para desviar a atenção dos filamentos. É uma perseguição demente através de um repositório de conhecimento moribundo. Um filamento ataca, e você desvia-se para trás do diagrama de um motor de dobra espacial. A geometria complexa do diagrama dobra o ataque ao seu redor, enviando a onda de aniquilação para um conjunto de leis da termodinâmica, que piscam e se apagam. Você não está a lutar, mas está a usar os escudos dos mortos, as ideias daqueles que vieram antes de si, para se proteger. A sua mente, agora a trabalhar a uma velocidade febril, começa a ver padrões no caos. Shogatr persegue de uma forma linear, lógica. É um predador, e os predadores seguem um caminho mais curto até a sua presa. Você, no entanto, pode ser ilógico. Você encontra uma equação matemática. Não uma simples, mas uma que lida com dimensões impossíveis, com espaços que se dobram sobre si mesmos. Era o trabalho da vida de um matemático de uma raça com 12 dimensões de percepção. Você não a compreende, mas não precisa. Você apenas precisa de a usar. Você mergulha na equação, usando a sua lógica bizarra como um atalho, um túnel através do espaço conceptual. Por um momento, você desaparece completamente dos sentidos de Shogatr, a sua posição definida por uma matemática que o vazio ainda não aprendeu a consumir. Você emerge noutra seção da mente da criatura, o cemitério de mundos. As esferas fantasmagóricas de planetas mortos flutuam silenciosamente ao seu redor. A perseguição parece ter parado. Você o despistou, pelo menos por agora. Você aproveita o momento para recuperar o fôlego, para tentar recentrar a sua consciência em desintegração. Você âncora-se à imagem de um mundo aquático, à sombra de um leviatã a nadar nos seus oceanos fantasma. O silêncio aqui é profundo. É durante esta pausa que você passa perto de um dos filamentos sensoriais principais, um que está firmemente ligado à Runeterra. A sua proximidade com ele abre uma janela, uma visão clara através dos olhos do monstro. A visão atinge-o com a força de um golpe físico. Você já não está a flutuar num mar roxo interior. Você está a olhar para um mundo real. A areia não é roxa, é de um ocre e carmesim profundos, brilhando sob um sol que parece demasiado próximo. O ar ondula com calor e com uma energia crua e palpável. Magia. Obeliscos em ruínas, meio enterrados na areia, estão cobertos de hieróglifos que ardem com uma luz azul pálida. No céu,
Um disco dourado flutua sobre uma cidade distante, um testemunho do poder de Shurima que já foi. E no centro de tudo, a ferida. A cicatriz. Não é uma fenda subtil como a do seu sonho. É um rasgão violento na realidade, uma tempestade furiosa de energia roxa e dourada da qual criaturas mais pequenas, horrores insetoides com garras como foices e carapaças brilhantes, saem a enxamear. Você vê-os a chocar com soldados humanos vestidos com armaduras douradas, o som do aço contra a quitina a ecoar no deserto. Você sente o sabor na boca de Shogatr. É o sabor da magia, o sabor da vida abundante, o sabor do conflito. E é delicioso. A sua fome, sentida a partir desta perspectiva, não é uma abstração. É uma necessidade física, uma dor latejante na sua forma monstruosa, um desejo que o impele para frente, para se juntar à batalha, para se juntar ao banquete. A visão é tão vívida, tão real, que por um momento você se esquece da sua própria situação. Você está a olhar para um mundo que vale a pena salvar, através dos olhos da coisa que o quer devorar. O paradoxo é esmagador, mas a visão termina abruptamente. A sua presença, mesmo que momentaneamente escondida, foi localizada novamente. O predador adaptou-se. Ele aprendeu com a sua tática de se esconder em conceitos complexos. Agora, em vez de o perseguir através da paisagem, ele está a apagar a paisagem. O mundo aquático fantasma onde você estava a descansar começa a dissolver-se. A água etérea evapora-se num silvo, e a sombra do Leviatã desfaz-se em fumo. Shogatr está a realizar uma queima controlada da sua própria mente para o expulsar. O cemitério de mundos está a ser cremado. Planeta após planeta fantasma, com as suas cidades silenciosas e os seus ecos de vida, implode em nada enquanto a onda de aniquilação se aproxima de si. A sua fuga torna-se mais frenética. Já não há onde se esconder. Cada refúgio que você encontra é apagado momentos depois de você entrar nele. É uma corrida contra o esquecimento. A sua consciência está a esgotar-se. Cada salto conceptual, cada esforço de vontade, consome um pouco mais da sua essência. Você sente as suas próprias memórias a começarem a desfazer-se nas bordas. Qual era a cor dos olhos da sua mãe? Como era o som da chuva no telhado da sua casa de infância? Os detalhes estão a escorregar, a serem consumidos pelo estresse da perseguição. Você não está apenas a fugir de um predador, está a fugir da sua própria dissolução. Você percebe então a verdadeira estratégia do seu caçador. Ele não estava apenas a persegui-lo, estava a conduzi-lo. Cada vez que ele destruía um refúgio, forçava-o numa direção específica. Cada caminho de fuga que você tomava fazia parte de um labirinto maior, e ele estava a fechar as portas atrás de si. Você não estava a escapar, estava a ser encurralado. A paisagem à sua frente muda. O caos de memórias e ideias desaparece, dando lugar a uma vasta e perfeitamente lisa planície de nada. Não é a escuridão do núcleo, é uma ausência cinzenta e estática. É um lugar onde nenhum conceito pode criar raízes, onde nenhuma memória pode ecoar. É uma zona morta, um beco sem saída conceptual, uma lixeira para anomalias como você. É o estômago final, onde a digestão dá lugar à aniquilação pura e simples. Você para no limite desta planície cinzenta. Atrás de si, o resto da mente de Shogatr está a ser consumido pela sua própria purga. Os últimos ecos de mundos devorados e ideias roubadas estão a desaparecer numa parede de escuridão que se aproxima rapidamente. Nessa escuridão, os filamentos de aniquilação brilham, os seus caçadores implacáveis. À sua frente, o nada. Atrás de si, o fim. Não há mais equações para o esconder, nem coragem de guerreiro para o proteger. A caçada terminou. A fuga impossível atingiu a sua conclusão inevitável. Você está preso entre o martelo da perseguição ativa e a bigorna do esquecimento passivo. Você olha para a extensão cinzenta, um silêncio tão profundo que faz o seu próprio pensamento parecer um grito. O predador e a presa chegaram ao seu encontro final, e não há mais para onde correr. Você está no fim de todos os caminhos. Diante de si estende-se a planície cinzenta, um vazio conceptual, uma tela em branco onde nenhuma imagem pode ser pintada. Não há profundidade nela, nem distância. É simplesmente ausência. Atrás de si,
A realidade da mente de Shogat está a ser metodicamente apagada. A parede de escuridão consumidora avança, não com a fúria de um incêndio, mas com a inevitabilidade glacial de uma maré a subir. Dentro dela, os filamentos que o caçaram, as garras do seu sistema imunitário, pulsam com uma luz faminta, à espera que a parede o alcance ou que você cometa o erro de recuar para o seu abraço. O seu pânico, o instinto que o impulsionou através de mundos de memória e bibliotecas de pensamento, finalmente esgota-se. Não há mais para onde correr. A adrenalina da fuga é substituída por uma clareza exausta e profunda. Você observa a situação não como uma presa, mas como um filósofo a contemplar um problema final. Você tem uma escolha. Não uma escolha entre a vida e a morte. Essa escolha foi feita no momento em que você respondeu ao chamado do abismo, mas uma escolha sobre a natureza do seu fim. Você pode esperar que a parede o alcance. Ser desfeito pela força ativa e predatória de Shogat, ser aniquilado pelos mesmos filamentos que o caçaram. Seria um fim violento, uma última centelha de resistência a ser esmagada, um grito final a ser silenciado. A sua essência seria apagada com preconceito, um ato de erradicação. Ou, há a planície cinzenta. Ela não o ameaça, não o chama. Ela simplesmente é. O seu vazio não é agressivo, é passivo. É um estado de potencial zero. Entrar nela não seria ser destruído, mas sim dissolver-se, desvanecer-se, render-se não a uma força, mas à ausência de todas as forças. E é então que a sua jornada volta ao início. Você lembra-se do seu santuário de sono, da sua busca por silêncio. Você ansiava por um lugar onde o ruído da existência cessasse, onde o peso da consciência pudesse ser pousado. Você procurou o vazio, e a sua busca levou a uma fome que cria o vazio através do consumo. Mas aqui, diante de si, está o resultado final desse processo. O estado puro. O silêncio não como ausência de som, mas como ausência de tudo o que pode fazer som. A planície cinzenta não é uma armadilha. É o destino que você procurava, apresentado na sua forma mais honesta e aterrorizante. O sono eterno. O silêncio final. A parede de escuridão está a meros metros de distância. Você pode sentir o seu frio, a sua energia de anulação a lamber a sua essência. Os filamentos estendem-se, prontos para o golpe final. Com o último ato de agência que lhe resta, você vira as costas à sua perseguição. Você encara a planície cinzenta. E dá um passo. Não há chão para sentir sob os pés, nem ar para deslocar. O seu passo não o leva para frente, mas para dentro. A transição é subtil. Num momento, você está na borda. No seguinte, você está nela. A primeira coisa que acontece é que o som da sua perseguição desaparece. O avanço da parede de aniquilação, a pulsação dos filamentos, o zumbido esmagador do motor de Shogat, tudo se apaga. O silêncio é tão súbito e tão absoluto que é quase ensurdecedor. É a primeira camada da sua existência a ser despida, a sua relação com o mundo exterior. Você já não é a presa. O caçador e a caçada deixaram de ter relevância. Você está a flutuar num nada cinzento e sem características. Não acima nem baixo, esquerda nem direita. Você é o único ponto de referência no seu próprio universo em colapso. E então, o processo de dissolução começa. Começa com os ecos que você pegou emprestado. A coragem do guerreiro de armadura de osso, a sua fúria desafiadora, desprende-se de si como uma camada de pele queimada pelo sol. A sua força não tem nada que se opor aqui, e por isso, a sua razão de ser cessa. Ela não morre, simplesmente deixa de ser relevante e desvanece-se. A lógica complexa do matemático de 12 dimensões, a equação que o escondeu, desdobra-se e achata-se até se tornar uma linha, e depois um ponto, e depois nada. As ideias e as emoções dos outros, os seus escudos temporários, dissolvem-se, deixando a sua essência nua e exposta pela primeira vez desde que a sua fuga começou. Agora, o vazio começa a trabalhar em si. O processo é gentil, quase terno. É como ser desfeito por uma chuva suave. As suas memórias são as próximas a ir. Não são arrancadas de si. Elas simplesmente perdem a sua coesão. Você lembra-se do rosto de alguém que amou. A imagem aparece na sua mente, vívida por um instante.
mas o cinzento à sua volta age como um solvente universal. Os contornos do rosto suavizam-se. A cor dos olhos desvanece-se para o cinzento. A expressão específica, um sorriso, uma carranca, um olhar de preocupação, torna-se neutra. Em breve, não é o rosto de uma pessoa, mas o arquétipo de um rosto. Depois, apenas uma forma oval. E então, a imagem dissolve-se completamente no fundo. O amor associado a essa memória permanece por mais um momento, um calor fantasma no seu ser, mas sem a memória que se ancorar, ele também arrefece e se dissipa. Você tenta agarrar-se a outras memórias. O som da sua própria risada. Por um momento, você quase a ouve, um eco na sua consciência. Mas no silêncio absoluto, a vibração do som não tem meio para viajar, nem mesmo conceptualmente. O som torna-se uma ideia, depois uma palavra, e depois a palavra desfaz em letras que se dispersam no cinzento. O sabor de uma refeição favorita. A sensação do sol na sua pele. O cheiro da terra depois da chuva. Cada memória sensorial é apresentada à sua consciência uma última vez, como um tesouro a ser inspecionado antes de ser guardado para sempre. E uma a uma, elas são guardadas, desvanecendo-se suavemente no nada. Elas não são apagadas com violência, como Shogatra teria feito. São simplesmente libertadas. Você está a ser aliviado do fardo da sua própria história. Com as suas memórias a irem-se, as suas emoções perdem o seu significado. O medo, que foi o seu combustível, não tem nada a temer. A tristeza não tem nada a lamentar. A alegria não tem nada a celebrar. Elas desprendem-se de si, não como nuvens ou rios, mas como tons de cor a desvanecerem-se de uma pintura, deixando apenas a tela cinzenta por baixo. Agora, restam apenas os conceitos mais profundos do seu ser. A sua personalidade, a coleção de traços e hábitos que o tornavam você. A sua teimosia, a sua bondade, a sua curiosidade. Elas também se dissolvem. Como pode haver curiosidade quando não há nada para descobrir? Como pode haver bondade quando não há outro para receber? As suas características definidoras tornam-se paradoxos no universo de um, e por isso, anulam-se a si mesmas. O seu nome. A palavra que o identificou durante toda a sua vida. Ela flutua na sua consciência. Você repete-a para si mesmo. Soletra-a. Mas as letras tornam-se formas arbitrárias. O som torna-se uma vibração sem sentido. A palavra perde o seu poder, a sua ligação a si. Torna-se apenas mais um artefacto a desvanecer-se no vazio. Tudo o que resta agora é a consciência pura. O eu. O observador. A centelha de percepção que testemunhou tudo isto. Você é a última luz a piscar num universo que se apaga. Você existe, mas não tem história, nem emoções, nem nome. Você é simplesmente consciência. E neste estado, você experimenta o silêncio final. É uma paz que transcende a compreensão. Não é a paz de um lugar seguro, ou a paz de um sono repousante. É a paz da simplicidade absoluta. O ruído da existência, com a sua complexidade, as suas contradições, a sua dor e a sua alegria, foi silenciado. A sua busca terminou. Neste momento de clareza final, uma última ligação ao exterior manifesta-se. Não é uma visão ou um som, mas uma impressão distante, como o tremor de um terremoto num continente distante. É a consciência de Shogatra, não a sua mente interior, mas a sua forma física, a finalmente atravessar a fenda para a Runeterra. Você sente, de uma forma completamente desapaixonada, a sua chegada. Sente a areia de Shurima a render sob o seu peso colossal. Ouve, não com os ouvidos, mas como uma vibração no tecido da realidade, o seu primeiro rugido naquele mundo, um som que rasga o céu e congela o sangue de mortais e imortais. Você sente a sua fome, agora libertada, a voltar-se para as criaturas aterrorizadas que fogem diante dele. O banquete em Runeterra começou. Mas para si, já não importa. É uma história que acontece a outra pessoa, noutro universo. Você é um observador tão distante, tão separado, que o horror do evento não o consegue tocar. A sua empatia dissolveu-se com as suas outras emoções.
Você testemunha o início de um apocalipse com a mesma neutralidade com que testemunharia uma folha a cair de uma árvore. Esta impressão distante é a última coisa que você registra como um observador separado. Agora, o passo final da sua jornada começa. O vazio cinzento, tendo despido tudo o que você era, volta-se agora para a própria consciência. Você, o eu observador, começa a expandir-se. As fronteiras que o separam do vazio cinzento tornam-se permeáveis. A sua consciência começa a vazar, a misturar-se com a ausência que a rodeia. O ponto de vista singular que você manteve durante tanto tempo começa a multiplicar-se, a espalhar-se, a diluir-se. Você já não está a flutuar no cinzento. Você está a tornar-se o cinzento. A sua percepção e a ausência de coisas para perceber fundem-se numa única e mesma coisa. O observador e o observado tornam-se um. A última centelha do eu apaga-se. Não há escuridão. Não há luz. Não há som. Não há silêncio. Não há ser. Não há nada. O sono da eternidade começou. É um sono sem sonhos, sem tempo, sem despertar. É o fim absoluto. A paz perfeita e terrível que você procurou desde o início. O monstro que guarda o abismo deu-lhe o seu maior presente, o próprio abismo. E agora, o conto termina. A fome do vazio continua sua marcha noutro lugar, mas a sua jornada terminou no único lugar onde essa fome não o pode mais alcançar. Você encontrou o seu refúgio, não fugindo do vazio, mas abraçando-o. Ao seu redor, a escuridão do seu próprio quarto é suave e real. O peso do seu cobertor é um conforto, uma âncora num mundo que ainda existe. A sua própria respiração é um som suave, uma canção de embalar que o afasta das paisagens de pesadelo e o traz para casa, para a segurança da sua cama. Deixe o silêncio final da história ser o seu convite para o seu próprio sono tranquilo, um sono que, ao contrário daquele que acabamos de testemunhar, promete um novo despertar. E enquanto você se entrega a ele, lembre-se que há sempre mais histórias à sua espera, aqui mesmo no seu canal, Vaga Lembrança.